o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. Esse é o nome do capítulo. E aí nós vamos falar do item diferentes estados da alma na erraticidade. A erraticidade é quando nós estamos no mundo espiritual, que aí nós somos espíritos errantes. Por isso esse nome, né? Então, eu vou ler só um trechinho aqui para a gente se situar na fala de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. No Evangelho fala que Jesus falou isso para os discípulos dele, né? Mas será que ele falou isso só para os discípulos? Não, né? Ele próprio prometeu ao Pai que nenhuma ovelha que o Pai entregou nas mãos dele se perderia. As ovelhas somos nós. Milhões de reencarnações que nós estamos na mão do Cristo e ele ali, ó, insistindo conosco. E deu certo, porque a gente já está começando a evoluir, então dá certo. Às vezes eu ouço pessoas falarem, tal bandido, esse não tem jeito mais, nunca vai ter mais jeito. Meu Deus, será que Deus não daria oportunidade porque ele errou em nós? Na nossa encarnação anterior, ou 3 encarnações anteriores, será que nós não fomos piores do que esse bandido? E Deus deu oportunidade para nós, né? Através das reencarnações. Então, todos nós vamos nos melhorar, queiramos ou não. Então, é bom querer, porque assim facilita o caminho, né? Então, aqui os espíritos começam falando desses diferentes estados da alma na erraticidade. Ele fala que a casa do Pai é o universo inteiro, né? Tudo, universo, não só falando de Terra, né? De todos as galáxias, de todos os planetas, de todos os mundos espirituais, tudo ao infinito é a casa do Pai. Aí ele fala que, independente da forma como a gente interpreta aqui, porque a gente pode interpretar isso, essa lição, de diversas formas. Eu vou falar primeiro a que está aqui no Evangelho, depois eu também vou falar uma interpretação minha. Eu sempre gosto de colocar a minha interpretação também, porque todos nós podemos fazer a nossa interpretação. E é isso que faz a gente aprender as lições de Jesus. Se a gente parar, meditar, interpretar, nós só vamos... Às vezes a gente fala, a bondade de Deus, mas você parou para pensar na bondade de Deus mesmo? Interpretar como Deus dirige as nossas vidas, como Ele nos corrige, como Ele nos ensina, porque assim nós vamos realmente avaliar como Ele realmente é bom. O Paulo de Tarso fala que a gente deve agradecer a tudo que nos acontece, bom ou ruim. E é verdade, às vezes uma coisa muito ruim nos acontece, mas é para abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que a gente vá de encontro a uma coisa a um caminho muito melhor, né? Às vezes a doença chega para nos desviar de um caminho que a gente estava percorrendo errado. Às vezes o ente querido que vai embora é uma grande lição para a gente abrir o coração e enxergar que a nossa família é o universo. Sair do total apego à consanguinidade. Aí Deus fala, ó, agora você vai ter que buscar a sua parentela no universo. E a gente aprende a amar um ao outro.
Porque se a gente ficar preso só na família, é importante a gente amar a família. Claro que é. Não é por acaso que a gente quer montar uma família. Mas a gente precisa ampliar o nosso amor. Na natureza, nos animais, nos outros seres. É muito importante. Aí ele fala aqui, os bons espíritos que prosseguiram nessa lição, ele dá exemplo das pessoas que, quando desencarnam, os maus, aqueles que foram maus, que usaram o livre-arbítrio para o mal, eles lá na erraticidade, eles vão ficar num lugar aonde a mente deles atrai, aonde os sentimentos deles atraem. Então, e assim até na Terra. Quem são os nossos amigos? São aqueles que pensam mais ou menos como nós, né? A gente pode até respeitar ou ter carinho, afeto por alguém muito diferente, mas não vai conviver, porque é muito diferente. Então, a gente precisa que tenha uma atração por assimilação com o outro ser. Então, os seres que erraram muito aqui na Terra, que tiveram maus pensamentos, maus sentimentos, eles vão ser atraídos a um lugar, na erraticidade, a um lugar onde tem pessoas que pensam como ele, que tiveram ações mais ou menos como ele. Por isso que se fala tanto no meio espírita do umbral. Umbral nada mais é que um espaço onde as pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma são atraídas para lá, né? As diversas colônias também são dessa forma. Você vai ser atraído àquela que você mais afiniza. Então, ele fala que esses maus, de uma maneira mais generalizada, isso não é regra, mas de uma maneira mais generalizada, pelo próprio remorso de ter perdido o seu tempo, porque quando desencarna, você percebe que você perdeu tempo, né? Você percebe os erros que você cometeu, né? É aberto para você uma visão mais ampla da sua vida aqui na Terra. Então, com esses pesares e remorsos, eles vão estar separados dos entes queridos deles, daqueles seres que eles mais amam. É o que a gente costuma falar do suicídio. A pessoa, às vezes, se suicida porque quer encontrar o ente querido que morreu. Mas não vai encontrar, porque você feriu uma lei divina, exterminando sua própria vida. Então, você vai ser levado a uma colônia aonde pessoas que têm o mesmo psiquismo estão. E os seus entes queridos, muito provavelmente, não estarão lá. Então, você vai ser separado dos seus entes queridos. Se você praticou o mal, a mesma coisa. Agora, o justo, aquele que se esforçou para se melhorar, para evoluir, para ser um ser humano melhor, para tentar a reforma interior, como a gente costuma falar na casa espírita, se esforçar para ser realmente melhor, estes vão estar próximo daqueles entes queridos que antecederam, vão estar próximo do seu próprio mentor, que caminhou com ele durante essa reencarnação, e vai encontrar seres amados que até viveram em outras vidas e que não nessa vida necessariamente. Então, Deus, foi o próprio Jesus que falou, que Deus não separa aqueles que se amam. E é verdade. Aqueles que se amam e se nutrem desse amor, não para ficar com ciúme, com possessividade, mas para ajudar uma outra a evoluir, estes se encontrarão e continuarão suas evoluções
fazendo programações juntos e caminhando unidos por esse laço do amor. E se por algum motivo, por alguma necessidade evolutiva, não puder reencarnar junto conosco na próxima vida, vamos estar ligados por esse laço do amor, que é um laço eterno. Esse negócio que o povo fala, o amor e ódio caminha muito perto, é mentira. Se você conseguir odiar, você nunca amou. Se você ama, nada arrebenta esse laço, nada. E não é minha fala, é de Jesus. Então, você vai estar ligado por esse laço de amor com aquele ser. Por isso que, de vez em quando, a gente tem sonho maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Você fala, putz, eu não conheço essa pessoa, mas o sentimento era forte, né? Se conheceu em outras vidas, né? Então, estamos ligados. Então, quanto mais nós amarmos, construirmos mais amigos, nós vamos estar reunidos com eles em outras vidas. Eu preciso reencarnar, não está dando certo aqui. Aí eu falo para a Yara, me aceita como filha? Como ela é minha amiga hoje, ela fala, Clarice, eu aceito, mas você vai ter que trabalhar mais. Aí eu pego e venho. Olha só que legal. Não temos laço nenhum da consanguinidade, mas podemos formar uma amizade que vai para a eternidade, né? E isso ele fala que acontece com esses seres que estão no caminho da evolução, os justos. Que ele vai encontrar os seres amados, vai poder conhecer vidas passadas e poder até fazer uma certa programação da próxima vida. Mas tudo isso se a gente usar o livre-arbítrio bem, né? Agora, eu vou falar para vocês de uma outra morada. Essa é construída com o nosso livre-arbítrio. Essa é a minha interpretação. Nós temos livre-arbítrio, mas esse nosso livre-arbítrio não é total. Ninguém tem total. Ele é de acordo com o nosso nível evolutivo. Se você é mais evoluído, tem um pouquinho mais. Se é menos, tem um pouquinho menos. Os espíritos de muita luz que a gente conhece aí, o Bezerra de Menezes, por exemplo, o livre-arbítrio dele é muito grande, porque ele já sabe andar com as próprias pernas. Ele já conhece Jesus na integridade, e ele já pratica a lei do amor com autonomia, com discernimento, com boa vontade. Então, não tem deslize para ele, né? Se ele tiver que reencarnar, não vai ter deslize, porque ele já tem essa potência espiritual dentro dele, e ele já tem um livre-arbítrio muito grande, né? Mas o nosso ainda é pequeno, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque se a pessoa tivesse muito livre-arbítrio, nós não temos ainda essa lucidez e discernimento para conseguir lidar com um livre-arbítrio grande. Pode ser que a gente se perderia, né? Então, eu vou falar de moradas. O nosso espírito está onde o nosso pensamento está, aonde os nossos sentimentos estão. Aí o nosso espírito está. É por isso que quando a gente está aqui na casa, a gente fala, procure ficar aqui, né, de corpo e alma. Como é que você fica aqui de corpo e alma? Ouvindo as orações, ouvindo a palestra, ouvindo tudo que está sendo dito aqui. Fica aqui, não vai para a tua casa, não vai pensar em ninguém, no que aconteceu no trabalho, se bateu o carro hoje. Não pense em nada. Pense aqui, fique aqui. Porque quando estamos aqui, o nosso nível de aproveitamento é muito maior e o nosso espírito não sai daqui. Ele fica aqui, né? Então, se o nosso espírito está
aonde o nosso pensamento está, então nós podemos também ter outras moradas. As pessoas hoje se aprisionam, se acorrentam em sentimentos tão negativos que é lá que elas moram. Então tem a casa, ciúme, sabe? O lar, ciúme. Tem pessoas que são tão ciumentas que têm ciúme até do vizinho conversar com o outro vizinho. É uma pessoa altamente possessiva, se o gato deitar no teu colo e gostar de você, já acha que não gosta dela. Não, tem pessoas que é um absurdo do ciúme. Então, essa pessoa, ela está acorrentada. Então, todo o tempo que ela está com esse ciúme, ela está nessa casa, ela foi transportada para essa casa ruim, horrível, do ciúme, que só traz sofrimento, angústia, e traz tristeza e angústia para todo mundo que está na casa. Né? O egoísmo. Meu Deus, a pessoa egoísta, ela vive no mundinho dela, só enxerga o umbigo dela. E tudo que ela faz, tudo que ela olha, tudo que ela toca, é no sentido de beneficiá-la. Então, ela não enxerga nada que pode beneficiar o outro. Só se for beneficiar ela também. Mas se não, ela só enxerga aquilo que beneficia ela. É o egoísta. Né? O avarento, que é sofrimento. Tem até uma lição do Evangelho que fala isso, que é pior sofrimento do que o avarento, o ciumento, o invejoso. Então, essas também são moradas que o nosso espírito faz momentaneamente. Mas, momentaneamente, vai depender de nós. Porque se você tem esse tipo de pensamento e sentimento na maioria do tempo, então, na maioria do tempo, você vai estar morando nesse local, o seu espírito vai estar ali. E você não vai estar aproveitando a sua vida atual. É uma fuga que você vai ter para sair daquela dor do ciúme, a dor do não sei do quê, e você entra naquela casa e não sai. E isso, qual os problemas que vai trazendo? Tudo que nós criamos com o nosso livre-arbítrio, nós criamos ou alegrias e benefícios para nós, se utilizamos ele muito bem, ou tristeza, doença e dor, se nós utilizamos mal. No caso do exemplo que eu dei aí da pessoa muito ciumenta, muito invejosa, muito egoísta, ela vai criando, se ela fica muito tempo envolvida nesses sentimentos, ela vai danificando o corpo físico dela, e se aumenta muito isso, o corpo espiritual. Plasma no perispírito, vai danificando perispírito e espírito. E aí nós vemos as muitas, e hoje em dia cada vez mais, né? As muitas doenças psicológicas que às vezes, na maioria delas, nem cura tem. Hoje eu fiquei sabendo de mais uma doença que eu nunca ouvi falar. É síndrome de cansaço extremo. Acho que é mais ou menos isso. Eu nunca ouvi falar, mas é uma doença grave e nem se sabe ainda, como ela é uma síndrome nova, não se sabe ainda se ela tem cura. Os médicos ainda estão pesquisando. Então, é uma síndrome. Imagine você ficar o dia inteiro, dorme 8 horas, 10 horas, acorda cansado, extenuado, a mente cansada. É uma coisa horrorosa. Eu fiquei sabendo hoje porque eu descobri que a sobrinha de um amigo está com essa doença. Coisa incrível, né? Então, tem inúmeras doenças psicológicas que são fabricadas por nós. Todas são fabricadas por nós. E a gente fabrica como? Usando mal o nosso livre-arbítrio. Saindo
da nossa vida e vivendo outra situação, vivendo outra vida, presos a amarguras, presos a ódios. O ódio, ele danifica todo o nosso corpo físico, todo o nosso psiquismo. Ele não deixa a gente comer ou come demais, ele não deixa a gente dormir, ele não deixa a gente amar as pessoas que estão na nossa casa, a gente se torna agressiva, mal-humorada. Então, são sentimentos que, se a gente fizer morada neles muito tempo, os danos são terríveis. E nós vamos levar, às vezes, dependendo do tempo que você ficar nessa moradia horrorosa, nós vamos ficar muitas vidas dentro disso. Muitas vidas. Vamos reencarnar muitas vidas com esse problema psicológico, né? E às vezes a gente reencarna na mesma família, aí é o netinho lá, putz, esse meu netinho tem os mesmos problemas que eu tinha. Mas é isso aí. Vem na mesma família, com os mesmos problemas, porque é os laços da consanguinidade. Seu filho hoje, você não conduziu ele de uma forma a ele sair dos caminhos, dos sentimentos ruins, das atitudes ruins, com certeza ele vai danificar e você vai ser participante dessa atitude, porque você se omitiu. Hoje, os pais modernos se omitem muito, né? Eu percebo isso no meu trabalho, que muitos pais modernos, há uma omissão muito grande. Os pais do meu tempo não era assim, porque a gente tinha que seguir regras dentro do lar, né? Hoje, os filhos fazem o que querem, e não pode. Você veio como pai e mãe, você tem a obrigação de reeducar esse ser. Então, sair do caminho negativo, do caminho do mal, você também tem que ajudar. Se você percebe que seu filho é muito rancoroso, muito ciumento, puxa, leva na terapia, busca ajuda para que alguém consiga, através da ciência, abrir a mente desse ser e tirar do caminho, lute para que saia. Porque senão você vai ter participação nisso. Né? Está no Evangelho também essa fala que os bons, quando eles se omitem, né, você agrava que o mal se espalhe, né? Então, a gente tem que agir, sim. Não podemos dar palmatória, não podemos obrigar ninguém, mas vamos ensinar com amor, vamos ajudar. Seu filho tem vício, vamos ajudar. Ô, filho, vamos lá no ar, mas não fica com preguiça, vai junto. Porque se a gente não ir junto e nem der exemplo, nada funciona. A gente tem que agir junto. Né? É compaixão. Agir com. Agir junto. Isso é que é compaixão. Agir junto. Então, se a gente ama, vamos fazer a nossa parte. Ah, mas fiz tudo e não deu certo. Aí, paciência. Vai ter chances em outras vidas. Mas, pelo menos, você tentou e você não tem participação naquele sofrimento. E quando você desencarnar, se você desencarnar antes do filho, você vai ter permissão de poder continuar ajudando. E por que você vai ter essa permissão? É o que eu falei lá atrás. Você usou bem o seu livre-arbítrio, então vão te dar uma parcelinha maior. E é assim que funciona em tudo. Eu dei o exemplo do filho, mas funciona para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Né? E darmos a nossa contribuição com o nosso exemplo, com os nossos sentimentos. Né? Ninguém, o Edson falou agora há pouco, ninguém vai sair santo aqui da Terra, não mesmo. Nenhum de nós não vai sair daqui santo ainda.
Porque a evolução não dá saltos, né? Eu já dei uma palestra sobre isso, né? Não dá saltos. Então, nós vamos nos melhorando. Tem um espírito chamado Miramês que eu amo. E ele fala que Deus é tão bom pai que ele contabiliza qualquer migalha nossa. Então, vamos supor que lá no trânsito, hoje, eu deixei de boa vontade, que o trânsito é uma arma na nossa vida, né, gente? Eu deixei de boa vontade alguém entrar, fiz assim, ó, entra. Se a minha atitude foi realmente de boa vontade, não foi porque ele já estava com o bico em cima do meu carro, aí Deus vai contabilizar. Porque naquele momentinho eu tive uma verdadeira boa ação. Então ele contabiliza tudo, parece brincadeira, vai, Deus está lá com o livrinho anotando. Não, gente, a própria lei dele flui. O fluido cósmico universal está aí. Então ele vai saber de tudo através desse fluido que emana e que envolve tudo e a todos. Então, ele vai saber que nós tivemos essa atitude boa, porque nós vamos abrindo mais uma brechinha do nosso coração, e aquela regrinha do nosso livre-arbítrio vai fazer assim, ó, meio centímetro a mais. Aí ele já sabe que a gente andou bem, né? Mas é assim, ele contabiliza tudo e nós vamos tendo oportunidades sempre, porque ele é um pai realmente bom. Quanto mais nós racionalizarmos os ensinamentos de Jesus, nós vamos compreendendo que Deus é realmente maravilhoso. Que as coisas ruins que nos acontecem realmente é para nos ensinar. Realmente é para abrir o nosso coração. Aí, se a gente faz, como o Miramês fala, dando as migalhas, os nossos problemas vão fluindo, vão melhorando, e nós vamos paulatinamente crescendo, nos sentindo cada vez mais felizes. A felicidade, a alegria, o Miramês fala da alegria. A alegria, ela tem que fazer parte da nossa vida. Então, hoje eu estou triste porque aconteceu uma coisa muito ruim para mim. Beleza, pode dar esses minutos para você fazer essa catarse, sofrer, se entristecer. Mas não deixa isso ir para o outro dia. Vamos tentar mudar, confia em Deus, entrega de verdade, né? E com confiança. Porque às vezes a gente fala que Deus é bom, mas às vezes a gente fica achando que não é possível, que Deus não vai me ajudar, porque eu não sou lá essa coisa maravilhosa. E nós estamos duvidando, né? E a gente acredita, às vezes, piamente, às vezes não. Em geral, nós acreditamos piamente, confiamos plenamente nos nossos pais da carne, né? Uma confiança irrestrita nos nossos pais, que é um ser humano, que também errou, que também teve falhas, e aí a gente duvida do amor de Deus. Então, vamos nos entregar. Então, quando na nossa prece, quando a gente tiver um problema, nós vamos falar para ele que aconteça o que for, o que o Senhor enxergar que é o melhor para mim, não o que eu quero. Porque a gente só vai querer realmente gozo, prazer, vida boa, né? Mas às vezes isso vai nos fazer perder. Então, nós vamos vendo o nosso grau de reforma interior quando a gente realmente consegue fazer uma prece desse tipo. Que aconteça o melhor para mim, mas o melhor na sua visão. Porque somos eternos. Então, a gente não pode pensar só nessa vida. Nós temos que pensar em toda a eternidade, né? O porvir, o que nós estamos plantando para a nossa próxima morada. Não é isso? Então, acho que era isso que eu tinha para falar, né? E
E obrigada pela atenção, gente, tá? Muito obrigada.